sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar essa live super especial hoje, com uma convidada muito querida e iluminada, uma grande inspiração para esse mundo de yoga e para essa vida, né, de yoga. Eu quero primeiro fazer um mantra e me conectar, né, com os grandes mestres, que na Índia a gente chama de guru, onde gu quer dizer escuridão, iru, aquele que remove. Então os gurus, os grandes professores e mestres, são aqueles que eliminam a nossa ignorância, né? São aqueles que iluminam a nossa mente e que afastam a escuridão. Então eu vou aqui primeiro fazer o mantra. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. E assim, agora eu convido a minha grande professora, mestra e mãe do yoga no Brasil para participar da nossa live. Ei! Ei, coisa linda! Oh, você que é linda, namastê! Tô morrendo de saudade. Ai, eu também, tá vendo? Namastê, Rê, que honra! Namastê! Que honra te ter aqui, meu amor. A honra é toda minha ser convidada assim. Ai, que coisa boa! Já tô aqui, acabei de voltar, mas já tô morrendo de saudade de você. Não é? É A Pri muito bom. ela passou 10 dias aqui fazendo de tudo. Você vai se tornar cada vez mais importante aqui, porque você vai aprendendo, né? Cada vez que vem, você aprende um monte de coisas, né? Como funciona. Sim, muitas coisas, muitas coisas. Coisas que vão além desse plano, né, Rê? Coisas divinas. Bom, minha linda, primeiro eu quero te agradecer por aceitar esse convite, por estar aqui compartilhando todo o teu conhecimento e a tua experiência com a gente, né? Nessa live onde a gente vai falar um pouquinho de yamas e niyamas, né? Desses 10 mandamentos do yoga tão importantes. Super importantes. Super importantes. Eu quero agradecer também a presença de todo mundo que está aí. Tô vendo um monte de gente entrando, tô super feliz. Namastê, gente, sejam todos bem-vindos, que vocês possam participar. Namastê, bem-vindos. E que vocês possam, junto comigo, assim, aproveitar a Regina Shakti o máximo que vocês puderem. Então, Rê, eu criei um projeto que eu te falei, né? O Yoga Além do Tapetinho. E nesse grupo, onde eu tô compartilhando algumas informações, as lives, alguns conteúdos super especiais e exclusivos para quem realmente quer entender e ver o yoga além do tapetinho, além da prática de asanas, né? Sim, sim. Então, Rê, primeiro, eu queria, assim, você é uma grande inspiração, não só para mim, mas é uma grande inspiração para o Brasil e para o mundo, né? E aí eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho de como o yoga surgiu na sua vida e como que você conseguiu levar o yoga não só para o Brasil todo, mas para o mundo. Você levou o yoga para o mundo, para vários lugares do mundo, né? Então eu queria saber essas duas coisas primeiro. Como que você começou, como que o yoga entrou na tua vida e como que você propagou viajando o mundo afora com o yoga. Sim. Eu comecei a fazer yoga na infância, né? Porque eu tinha 11 anos. E uma tia minha morou na Índia. Ela voltou muito empolgada e ela me falou, olha, isso aqui vai se expandir pelo mundo. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Isso vai se expandir pelo mundo. Isso vai ter em todas as cidades, em todos os países.
isso é intergaláctico, sabe? Isso está descendo para esse mundo aqui. E falou incrível. E daí ela me mostrou uma matéria de jornal. Olha, já está chegando aqui em São José do Rio Preto. Eu morava ali quando eu era pequena. E quando eu vi aquela posição de yoga, eu fiquei alucinada. E logo que a minha tia saiu, eu tranquei a porta do carro, peguei aquele jornal e comecei a fazer as posições. Foi uma atração imediata. E a minha tia era espírita e também psicóloga. E achou que tinha super a ver, começou a dar aula, se deu super bem. Então, eu começava a ajudar ela nas aulas. Eu era bem novinha, 12, 13 anos, eu ia, falava com o pessoal, olha, a minha tia ainda não chegou, você tira o sapato ali, aqui tem a toalete, vamos fazendo esse exercício aqui antes da aula. E quando eu vi, eu estava dando aula, sabe? Cativando as pessoas. E aconteceu que quando eu estava com 17 anos, eu já tinha 80 anos. Nossa! E aí a minha tia também ia nos programas de televisão e eu era modelo que mostrava as posições. E eu gostava, porque aquilo lá estava me dando um destaque legal, né? E fora que é uma coisa que eu realmente acredito. Então, eu não tive outra opção. Parece que é uma coisa assim que o yoga me escolheu. Eu nunca tive outra coisa. Não tive tempo de fazer outra coisa. Porque isso me ocupa o tempo todo, né? Mesmo viajar para outros países, assim, é porque eu não gosto de passear. Eu não gosto de lazer, eu gosto de divulgar yoga. A impressão que eu tenho é que eu vim nesse mundo para fazer isso e só isso que eu quero fazer, entendeu? Então, assim, me convida para ir para a Inglaterra. Eu falo, mas tem um lugar para eu dar aula? Eu sou uma pessoa de serviço, eu fico feliz fazendo serviço. O que tem super a ver com yoga, né? Que o yoga fala do seva, do serviço desinteressado, que o serviço dá alegria. Esse tipo de serviço, que é ajudar as pessoas a se equilibrarem, que é ajudar as pessoas a entenderem a importância de autoconhecimento, de autocontrole. É natural, isso é super natural para mim, completamente natural. Não tem outros lugares que eu goste de ir. Quando eu trabalhei na televisão cantando, dançando, há muitos anos atrás, era para ter dinheiro para montar escola, para viajar o mundo, para conhecer todas as escolas de yoga, porque eu conhecia minha tia, mas não conhecia pelo mundo. Então, quando surgiu uma oportunidade de fazer comerciais para televisão, de cantar e de ganhar dinheiro, eu quis fazer e fiz seriamente para poder ter condições de conhecer pelo mundo. Que máximo, Rê. Quer dizer, você nasceu pro yoga, mulher, literalmente. Literalmente, literalmente. E é engraçado, porque tem fases que eu dobro minha dedicação. Depois eu dobro de novo. Depois eu dobro de novo. Aí algumas vezes na minha vida, mas muito poucas vezes eu adoeci, eu tive que ficar alguns dias assim, sem fazer asanas, mas eu fazia mantra, agarrava meu terço e eu sou ligada no 220 com o plano astral. Estou bem ligada. Coisa boa, Rê. Que máximo isso, né? Que máximo saber dessa história, assim, dessa conexão, porque o yoga tem momentos que ele puxa a gente mesmo, né? E você tão cedo ter começado já, realmente nasceu para fazer yoga e propagar yoga mesmo, né? Não adianta. Sim. Coisa boa. Sim. Rê, a gente está dentro dessas lives falando um pouquinho que eu acredito que seja o primeiro aspecto para um praticante de yoga, que é entender sobre os 8 membros do yoga, né? O Ashtanga Yoga de Patanjali, onde ele coloca os 8 membros, que eu também não gosto de falar passos, porque não é uma coisa que a gente tem que seguir para chegar lá no último passo, né? É algo que a gente tem que incorporar na nossa vida e na nossa prática, esses 8 membros. E os 2 primeiros membros é o assunto da nossa live hoje, que são os yamas e niyamas, né? Que são 2 passos, assim, muito importantes
na vida de um praticante de yoga, na vida de qualquer pessoa que realmente quer um caminho espiritual, um caminho de verdade, um caminho decente, né, Rê? Então, Rê, eu queria primeiro te perguntar assim, como foi que você aprendeu sobre yamas e niyamas? Eu, na verdade, aprendi quase bebê, porque eu sempre segui os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, eu fui criada num lar cristão. E todos os dias se lia os mandamentos da lei. Por isso que eu falo mandamentos do yoga. Eu lia os mandamentos da lei de Deus e a minha mãe explicava. Não é que Deus vai te castigar, é que você vai sofrer se você infringir essas leis. Deus quer que você fique bem. Ele tem amor por você. Eu sempre fui criada assim. Então, se você comete esses erros, você rouba. Aí você vai lá e roubou uma banana da casa de alguém. E alguém vê, e depois a pessoa não acredita em você. E ela foi me mostrando, sabe, a gravidade de mentir. Era seríssimo mentir na minha casa. Era seríssimo ter qualquer resquício, qualquer sintoma de luxúria. Era sério. As leis eram lidas todos os dias e nós vamos obedecer às leis de Deus. Então, quando chegou no yoga, que falou, olha, aqui tem 10, eu falei, são os mandamentos. Para mim, é a coisa mais normal do mundo. Só que a minha tia me apresentou também como uma escada de 8 passos de Patanjali. Então, primeiro, antes de fazer os asanas, você vai precisar ver se você vai seguir isso aí, senão eu não vou te ensinar. E eu sou assim também. Com os alunos que não querem entender a importância dos yamas e dos niyamas, diretamente asana eu não ensino, sabe? Porque nós temos que ter um compromisso para quem ensinar, como ensinar, porque essas coisas poderosas, elas são uma faca de 2 gumes. Porque uma pessoa muito de mau caráter também vai intensificar o mau caráter dela. Uhum. Então, se a pessoa não quer seguir os yamas e niyamas, a gente tem que pôr um pé atrás, porque é importantíssimo seguir os yamas e os niyamas, né? E os yamas são regras para a sociedade, que se eles não forem seguidos, o caos vai se estabelecer ali. É muito importante. Muito. Então, você ser uma pessoa mansa, a gente ser manso um com o outro, mostrar uma certa civilidade, né? Nós não somos animais. Então, se a gente não tiver uma civilidade, um bom caráter, né? Um bom caráter, a gente precisa desenvolver isso, querer desenvolver isso, né? Então, eu aprendi assim. Entrando no yoga foi a primeira coisa que me falaram. Hoje em dia se fala muito nas posturas de yoga, né? Mas eu ficava naqueles grupos de estudo que falavam da importância de você se conhecer, como que você pode seguir na vida sem saber quem você é, como que você pode viver sem se controlar. E aquilo me fazia muito sentido mesmo, porque eu entendia quando eu tinha 11, 12 anos, que se eu quisesse ser uma pessoa de sucesso, eu já tinha que decidir lá, bem cedo. Sim. Não queria ser uma pessoa medíocre. Então, eu entendi que eu precisava realmente, de verdade, ter essas qualidades, né? Então, por exemplo, a rimsa, né? A rimsa é o primeiro passo. E, às vezes, se você for notar, às vezes eu falo, meu Deus, eu estou no primeiro passo até hoje. Porque, de vez em quando, eu fico tão brava, mas tão brava, que eu falo, não precisa ficar tão brava. A rimsa, né? Porque o yogi, ele sofre com o sofrimento do outro. Se você não sofrer quando vê alguém sofrer, é porque você não tem uma tendência mesmo para o yoga. A gente sofre vendo o outro sofrer. Então, a gente também não gosta de ver um animal sofrer. Por isso, o yoga deve sim ser vegetariana. Algumas escolas falam, não, isso não tem importância. É óbvio que tem importância. Tem importância sim. É muito importante você...
É isso. É, primeiro e ama. Então, Primeiro, por que você não quer participar? Porque te ataca o fígado? Porque é caro? Não, eu não quero, porque eu quero ser misericordiosa com os animais. Porque eu não tenho nenhum prazer em ver matar um animal. E nenhum prazer em ver aquele animal assassinado, morto, esquartejado em cima da mesa. E daí a minha tia começou a me mostrar isso. E eu comecei a falar, nossa, que coisa grosseira, né? Você entra, às vezes, na casa de uma pessoa e tem uma perna em cima da mesa. é O que você vai fazer desagradável. com essa perna? Vou comer. É primitivo. Na verdade, não, ninguém fica mais espiritualizado porque não come carne. Porque Hitler não comia carne. Tem muita gente que come carne e é super agressivo e um monte de coisa. E tem gente que não come carne e é adorável. Então, na verdade, não comer carne te coloca numa situação mais civilizada. Com E é certeza. importante. Então, esse primeiro passo, ele vai muito por isso, por ali, pelo yoga ser vegetariano, e você também se preocupar em não machucar as pessoas. Não ter nenhum prazer em machucar as pessoas. É, Então, esse exatamente. é o ahimsa, é o primeiríssimo passo. Depois é satya, falar sempre a verdade. Né? Falar sempre a verdade, mesmo se você se prejudicar com isso. E nisso aí, a minha mãe, ela falava para mim, se você mentir, você vai ver o mau hálito que você vai ficar. Que legal. E eu morria de medo. Ela falava, uma moça tão bonita, uma menina tão bonita que vai ficar com mau hálito. Então, às vezes, eu contava alguma mentirinha, fazia para ver se eu fiquei com mau hálito. Até hoje, é engraçado, porque hoje eu acredito que quem mente tem mau hálito. Eu vou até te interromper, porque eu tinha uma professora de yoga aqui da cidade, que também chama Regina. É uma maravilhosa, ela veio a falecer, Regina Prado. Mas ela era excelente, o pessoal aqui de Mariporã conhece ela. E era uma pessoa assim, nossa, muito iluminada. E um dia ela disse isso para mim. Ela falou assim: quando a pessoa tem mau hálito, é porque ela tem mentira na alma. Ela dizia, ela tem sujeira na alma. E aí esse cheiro sai pela boca. Exatamente o que você falou. A gente precisa aprender a sentir o cheiro das coisas. Sabe aquele papo, isso não me cheira bem? Uhum, Isso não me cheira bem. Por isso a exato. casa da gente não pode ficar cheirando bife com cigarro. A casa tem que cheirar flor de laranja, jasmim, lavanda, cardamomo. A casa tem que ter um cheiro. Essa casa me cheira bem. Né? Eu acho que é importantíssimo. E Importante. Satya também, a verdade, que pressupõe veracidade mesmo nos pensamentos, na palavra, ligação com Deus. Você não quer inventar, você quer saber da verdade. Né? Isso é super importante. Asteia, que é não roubar. Também você pode assim acabar com a tua vida por causa de uma besteira, de uma coisa mínima. Então, não ter gosto pelo que não é seu. E para isso, tem muitas outras coisas que a gente precisa desenvolver. Por exemplo, é muito inteligente a gente querer viver só com o necessário. Uhum. Essa coisa de ter muita coisa, isso é um trabalho desgraçado. Mesmo assim, tenho 5 casas. Pelo amor de Deus, uma já dá um trabalho desgraçado. Aí Nossa, vai ter que cobrar o aluguel, vai ter que arrumar, vai ter que isso. dá Então, mais viver gasto, né? simples, viver com o necessário, é uma coisa muito inteligente. Poucas coisas a gente precisa. E essas coisas todas, elas vão tomando muito volume. A gente tem que ser mais consciente, né? Porque roubar, Depois né, vem. Rê, não está relacionado também só com coisas materiais. Mas a gente Não. pode roubar o tempo das Pode pessoas, roubar o tempo da a pessoa, pode roubar a atenção do paz da pessoa. namorado, É, né, da é, outra. é. Então, tem uma Mas série a de gente coisas, sabe que está errado. A gente sabe que está errado. Né? com certeza. Depois, outra regra é Brahmachari, que é muito importante essa regra. E que aqui no Ocidente a gente não fala, porque senão perde os alunos. Né? É mal Porque o compreendido. Brahmachari é o controle da energia sexual. É muito importante. O yoga deveria fazer amor.
Então, ter um envolvimento amoroso, não está prejudicando ninguém, não está machucando ninguém, você é livre, o outro é livre. E aí vamos fazer uma onda, vamos ficar junto, ver se a gente está pensando a mesma coisa, começa a gostar muito de estar perto da pessoa, e pode culminar lá na frente. Mas se você ver o que o indiano fala sobre a sexualidade, sobre sexo, né? Eles falam, os órgãos genitais são para fazer xixi, cocô e nenê. Exatamente. É simples então, assim, né? Porque se você olhar no espelho, o teu órgão genital não é tão lindo assim. Então, a gente tem que ver o que a gente quer em relação a isso. E é porque a criatura se dá o desfrute, atende à demanda hormonal, é por isso que tem uma leva de mal-nascidos desaventurados no planeta, que foram feitos sem afeto, foram feitos sem planejamento. E isso trouxe um monte de problema realmente para a sociedade, porque já eram seres humanos cheios de problemas mesmo afetuosos, de amor, de entender, né? Essa questão até que já veio com pai e mãe, né? Então, é muito importante prestar atenção nisso. E aí, é muito amplo que se pode falar disso, né? Tem muitos yogis que contém a energia sexual para ter poder místico, porque é uma força muito grande, né? Para ter poder místico, para ter mais força e tudo mais. Tem outras linhas que é o encontro do homem com a mulher é que faz você ascender. Mas isso é feito com muito cuidado, isso é feito com muita respiração, mantra, luzes, mas uma coisa muito amorosa, muito bacana. De qualquer forma, não é uma energia que a gente pode ir liberando assim, soltando. Não, e também é muito poderosa, né, Rê? É muito poderosa. É muito poderosa e eu recomendo que as mulheres jovens, tenham conhecimento que eu adoraria. Esse assunto não foi muito esclarecido para mim. Como é importante você saber os dias que você está ovulando. Como é importante você saber a sua influência nos dias que você está ovulando. Sabe? E a mãe tem que ter esse cuidado com os filhos também, né? Com a filha, para protegê-la. É para proteger. Porque na hora pode ser, não, mas a pessoa começa a gritar, bater, quer ficar brava, porque ela está cheia de desejo. Um desejo não satisfeito desperta a ira. Exato. Então a mãe acaba deixando, mas depois ela pode ter um problema para o resto da vida. Se juntar com uma pessoa mal resolvida né? E acabar com a vida, às vezes, né? Com o futuro acabar com a vida. Brilhante, né? Poderia ser. E a parigraha, que é não cobiçar, é você não querer a coisa do outro. Vamos dizer que você tem uma roupa linda e começa a querer sua roupa. Não, eu posso... Você se incomodaria de eu ter uma roupa igual? Né? Alguma coisa assim? Porque você querer as coisas dos outros te diminui muito, na verdade. Você pode transformar, né, Rê? Tipo, uma inveja, entre aspas, num elogio, né? Ao invés de querer cobiçar o que o outro tem, né? Sim, a gente tem que treinar nessa vida, não ficar muito chateado quando perde ou quando ganha, sabe? A gente tem que aprender a dar o máximo de si em tudo que faz e desapegar dos resultados. Isso é bem yogi. Dá o máximo de si e desapega do resultado. Então, a parigraha também quer dizer desapego. Uhum. E falando nisso, aqui eu queria sugerir que Patanjali fala também, no Bhagavad Gita também fala, que são 3 os portais que levam para o inferno. Quais? A luxúria, a ira e a cobiça, elas te levam para o inferno. Luxúria, por exemplo, você está com a tua energia que você não consegue controlar e você vai lá, seduz o marido da tua amiga. Como é que você conserta isso depois? Que jeito? Não consegue. Não tem como consertar. Tantas pessoas que por ignorância mesmo tiveram
coisas assim ligadas com luxúria, que dormiu com o marido da irmã, que não sei o quê. É bem complicado, a pessoa fica com aquele peso, elas se perdoam e depois tudo bem, porque entende que não é culpa de ninguém. Não é culpa. Por exemplo, o rapaz perdeu a cabeça porque a menina estava no cio, estava nos dias férteis, perto de quem que é a culpa? A culpa é da mãe, que não cuidou da menina. A culpa é da sociedade, que não dá esse tipo de informação, né? Então é muito bom a gente saber para não errar. A ira te leva para o inferno. A gente já sabe que leva para o inferno a ira. A ira é um desejo não satisfeito. Portanto, educar os desejos é muito importante. Muito importante. Educar a mente, educar os desejos, porque isso também eu fui treinada desde criança. É complicado você começar a desejar uma coisa que você vai ter que se gastar tanto para conseguir, né? É muito importante. E a cobiça, você ficar cobiçando o que é dos outros, aquilo vai te amargando, você vai sentindo um sentimento ruim pela outra pessoa, e a pessoa sente também. Você não fica uma presença brilhante quando está na cobiça, não fica uma presença brilhante quando está irada, né? Todo mundo sabe que a ira, ela realmente te leva para o inferno. Então nós temos que evitar a ira, a cobiça e a luxúria, porque esses 3 portais levam a gente para o inferno. Para o inferno. E também tem os mandamentos, tem os yamas, que nós falamos, que são regras de conduta para a sociedade. E tem os niyamas, que são individuais. Então, Saucha, por exemplo, você tem que trabalhar a pureza, a limpeza. Então, o yogi, ele toma pelo menos 2 banhos por dia, faz pranayamas, limpa a língua, toma água morna, vomita, ele se limpa por dentro, por fora, equilíbrio emocional, e já apoiado nos yamas, então ele também procura falar a verdade. Então, tem um semblante mais legal, porque o que você tem dentro vai transparecer, né, em tudo que você fizer. Então, é importante você alimentar a pureza, né? E Santosh, lembra de Santosh? Eu tenho um cachorro chamado Santosh. Eu tenho um cachorro chamado Santosh, eu gosto de pôr esses nomes porque você fica chamando. Santosh! Ai, se eu falar muito, ele vai subir a escada ali. Verdade. Santosh significa contentamento. É uma disposição interna contente, amigável. Se você está praticando bem os asanas, se você está praticando o alinhamento, você está praticando os yamas, os niyamas, você tem uma satisfação. Com certeza. E tem que estar. Com certeza você tem. Satisfeito e feliz com o que a gente é e com o que a gente tem, né? Exatamente. E também os yogis, eles são protegidos pelo Senhor Shiva, né? O Senhor Shiva, ele é o Senhor da matéria, ele que controla tudo que é material, inclusive o corpo. Mas o Senhor Shiva, ele pode te dar 2 grandes qualidades. Se você orar com fé, com muito amor para ele. Ele pode te dar desapego e autossatisfação. Que maravilha. Você fica satisfeito internamente, você está sempre satisfeito. Ah, deu tudo errado. Tá tudo bem. Deu tudo certo. Entendeu? Porque as coisas vão dar errado e vão dar certo. Ah, essa coisa deu errada. Não pira com isso, fica 2 dias nessa energia, sabe? E outra coisa que é muito importante dos yamas e os niyamas são os tapas. Tapas significa austeridade. Você fazer algum sacrifício para conseguir o que você quer. Se para você ter um carro, para você ter uma roupa, você acaba fazendo uns arranjos e algum sacrifício para você ter, né? Então, nós temos que fazer alguns sacrifícios para ter alguma sabedoria, para ter um conforto interno, né? E a gente pode fazer austeridade com o corpo, controlar a energia sexual é austeridade com o corpo, controlar o que vai falar é austeridade com a fala, né? E é muito importante isso. Para a gente conseguir desenvolver uma atitude mental serena, a gente tem que batalhar. Ah, com certeza. Porque nós tem que batalhar por isso, né? É muito importante. E Swadhyaya,
que é muito importante, que é você estudar. Você precisa estar apoiada nas escrituras, porque as escrituras falam sobre tudo. O que as escrituras falam, então, sobre o brahmachari, sobre o controle da energia sexual? O que as escrituras falam sobre a ira? Não adianta a gente ficar achando, né? Nós não somos professoras de achismo. Os sadhus também. As pessoas que estão pelo menos há 15 anos a mais que você, naquele caminho que você está fazendo, elas também sabem responder para você. E o coração. O coração também, na meditação, você se silencia, você busca refúgio ali no coração e você consegue também respostas, né? E aí, finalmente, o último niyama, que é Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana significa eu me entrego. Deus sabe melhor que eu o que é bom para mim. Mas o mais inteligente é você se entregar. Com certeza. É você se entregar. E como é que você faz isso? No yoga, como que você faz isso? Transforma o seu corpo num veículo, num recipiente de luz. Transforma o seu corpo, assim, numa coisa sagrada. O yoga é maravilhoso para isso. Pratique todos os dias o alinhamento, o alongamento, sabe? Desenvolva os teus músculos, exercite os mantras, porque o mantra, ele purifica a língua da gente. Ele purifica a língua. Então, cantar mantras é muito importante. Fazer os pranayamas, que seja no banho, seguir os princípios. Tudo isso faz com que a gente fique linda. Que ótimo! Porque fica linda a pessoa assim. Tudo que você exercita, você vai desfrutando do que você exercita. Então, se você exercita atividades que causam ansiedade, você vai desfrutar da ansiedade. Então, se você exercita atividades que trazem bondade, você vai desfrutar da bondade. Então, é uma coisa assim, bastante... O que a gente planta, a gente colhe, né? O que a gente vibra, Deus é muito a gente bom. atrai. Deus te dá o direito de plantar o que você bem entender, mas você vai ter que colher o que você plantou. É bastante importante isso. E você, essa coisa parece chato, esse negócio de rezar parece chato. Você vai ver que chato é a vida material. Trabalhosa a vida material. Muito trabalhosa, muito trabalhosa. O próprio assim, o desfrute da vida material, tudo isso dá muito trabalho, dá muito rolo. Eu vou te falar, você não consegue se entregar para Deus enquanto tem muitos desejos. Muitos desejos materiais. Não passa disso, então não sobe uma oitava para alcançar sensações maiores. Né? Exatamente. Enquanto a gente está desejando as coisas materiais, fica difícil. Eu vou te dizer, a coisa com Deus, ela começa no momento que você perde as ilusões com tudo. Matéria, corpo. O que vai dar o meu corpo? Não, vai dar certo. Não vai, bicho, dar certo o teu corpo. Você vai virar uma pelã que vai morrer. Os teus bens, não é? Os seus bens. Os meus bens, não. Se eu ficar rica, sabe? Eu vou juntar 15 mil por mês. Quando eu ficar velha, eu vou ter uma cuidadora e vou ter dinheiro para pagar. E, cara, se você não tiver amor de alguém, essa cuidadora pode te bater. Então, não é assim que vai resolver. O nosso fundo de garantia vai ser os corações que a gente conquistar. Com certeza, Rê, com certeza. Se a gente conseguir ficar muito velha, a gente não consegue resolver essas coisas, né? Então, sozinho. A gente vai precisar de ajuda. Então, a gente deveria se dedicar muito a conquistar o coração das pessoas. E só interessa uma relação onde tem isso. Namastê, de coração para coração. Outras relações também pode ser por interesse. Também não é errado você cuidar dos seus próprios interesses. Mas não sacaneando os outros, mas cuidar dos seus interesses, né? E eu estou muito contente, Pri, que você está
desenvolvendo isso, falando disso, e vem aqui ver como a gente faz, e quer ser uma professora de yoga que, fora do tapetinho, né? Porque a gente aprende yoga na sala de aula e a gente vai praticar a hora que sai da porta para fora. Né? É a hora que alguém te ofende que você vai praticar o autocontrole. É na hora que alguém mente, que você percebe que ela mentiu, você fala, olha, eu já estou aprendendo a detectar quando alguém está mentindo. Mas fica na sua, porque você também está desenvolvendo a mansidão, você não vai jogar na cara da pessoa que ela está mentindo. É quando rola uma atração incrível por um rapaz, incrível, e você se contém para primeiro saber quem é o rapaz, o que ele está fazendo, o que ele faz da vida, o que ele deseja. Então, é na vida que a gente vai praticar esses ensinamentos brilhantes. Me fala, Pri, do teu curso de transformação que você está fazendo, porque você traz seus alunos aqui no Ashram também. Né? Ai, o yoga, ele, como a gente estava falando, o lance da gente... que o universo, né, que Deus, que o divino nos dá o direito de plantar o que a gente quiser. Mas essa lei da ação e reação, a lei do karma, nos mostra que tudo que eu for plantar, eu vou colher, seja bom ou seja ruim, né? Então o yoga, eu acho que ele desperta a gente para uma autorresponsabilidade. O jardim é meu, você não vai, por mais que você queira, você não pode plantar no meu jardim. Então, assim... É uma responsabilidade intransferível. Cuidar de si. Exatamente. Intransferível. E esse autoconhecimento que realmente nos leva a entender que a gente é muito mais do que esse corpo, né, que vai virar pelanca. Ele se torna sagrado quando a gente desperta para essa consciência que a gente vai além desse corpo, né? E a gente controla esses desejos mundanos e aí a gente segue um caminho mais evolutivo, né? E também respeitar mais o corpo, né? Sim. Então é muito importante você ler a vida dos grandes mestres, você ler a vida de Paramahansa Yogananda, que fazia os kriyas. Os kriyas são os exercícios de limpeza, né? E que quando ele abandonou o corpo, então ele estava ali exalando perfumes de flores. Como é importante isso? É muito importante a gente ir entendendo. O yoga, nos lugares maiores que eu já fui, onde eu encontrei os maiores times de yoga, não tem essa de entrar na sala e fazer asanas. Você tem 20 minutos, meia hora de conversa, de silêncio, de pranayamas, de mantras, de asanas, de relaxamento, de meditação e as maiores escolas, depois da meditação, cantar e dançar. Depois que você entende que cuidar de si é uma tarefa básica, intransferível, quem fez, quem não fez, ficou para trás, você entende que se você tiver com uma certa luz, então Deus pode te guiar. Então as coisas não estão nas nossas mãos. Não vai ser do jeito que você quer, não vai ser do jeito que eu quero, vai ser do jeito que Deus quiser. E quanto mais cedo a gente encarar e entregar, vai perceber que só vai conseguir quem tiver merecimento, quem tiver mérito para conseguir. Porque os deuses te atendem quando você tem claro na cabeça o que você precisa, para que você precisa, com que responsabilidade você vai usar isso, sabe? Então, essa comunicação, ela vai se dando, ela vai aumentando com o tempo. Então, para a gente conseguir ter contatos, ter a atenção de Shiva, você vai ter que ter praticado muito. Mas muito mesmo. Vai ter que ter renunciado muita farra. Eu não me lembro, Pri, não me lembro de ter acordado algum dia depois de ter clareado, desde criança. Eu nunca acordo depois que clareia, a não ser quando eu estou na Rússia, que fica noite, 10 da noite, e depois lá já cedinho, já 4 horas só escuro, né? Mas normalmente não. Eu naturalmente acordo antes do sol nascer para glorificar o dia, para glorificar o sol, para reverenciar a vida, porque isso faz parte da minha cultura. Porque a minha cultura ficou mais indiana do que brasileira. Porque desde os 11 que eu estou ali envolvida.
Mas é Então eu isso tenho... que o yoga faz, né, Rê? O yoga, ele transforma o nosso jeito de Transforma. ver a vida, ele Isso, transforma o nosso estilo isso, mesmo de viver. isso, E a gente passa isso. a colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, coisas em prioridade que são muito mais elevadas, né, do que É, simplesmente trabalhar, pagar conta, querer comprar roupa, consumir coisas, né, se envolver com coisas que não são adequadas, né? Então, até assim, a gente falando do curso, né, o objetivo realmente do yoga, né, dentro dessa transformação, não é assim formar um professor de yoga, não é necessariamente que alguém vai dar aula, mas é entender mais a fundo o que realmente é o yoga, o que essas escrituras trazem para a gente, né, como estudos da nossa vida humana, né, ah, que como que é. interessante, Pri. E além Então não é exatamente que você está formando professores e eles vão dar aula, você está formando pessoas conscientes. exatamente, pessoas conscientes, Rê. Não é um curso para dar aula, para ser professor. Sim, Você não dar aula e precisa. ser Isso. professor. Muito Professor bom. pode ser uma consequência, né? Muito Mas o bom. importante é a pessoa entender o que é yoga, transformar essa vida numa vida mais equilibrada, mais saudável, mais serena, mais voltada realmente para coisas mais divinas e mais elevadas, né? E aí, dentro desse curso todo, né, a gente tem até um retiro dentro do Ashram maravilhoso com você, onde a pessoa pode, inclusive, sentir um pouco o que é essa vida de ashram, o que é o Bhakti Yoga, né? E aprofundar toda essa experiência. É um presente maravilhoso, é um instrumento divino. O yoga é um instrumento divino para ajudar a gente a atravessar esse mar de miséria que a gente tem que atravessar. E morre o cachorro, e a empregada vai embora na hora do H, e o pai não sei o quê, e o vizinho não sei o que lá, e as contas a pagar. É um mar de miséria. E o yoga ajuda você a enxergar o tamanho disso aí. Sabe, um problema, gente, um problema é só um problema. E ele vai ficar do tamanho que você der para ele. O yoga é para quem gosta de estar no auge da sua excelência. Você Nossa, quer a sua excelência. lindo. Por que você não quer a sua excelência? Eu quero a minha excelência, meus ombros no lugar, por dentro eu estou bem, quero cuidar de tudo. E a gente cuida do corpo também, né? Então, nós estamos nesse corpo e se a gente se esforçar, a gente pode criar uma situação muito sagrada entre o meu eu interno e o meu corpo. Divino. Que lindo, que começa com yamas e niyamas. Niyamas. A cultura indiana é muito importante honrar pai e mãe, não, a veracidade, faz parte daquela cultura tão rica assim. Porque tudo começa com uma decisão. Tomar decisão é uma coisa que só gente corajosa faz. Por isso que as pessoas ficam adiando. Para tomar decisão precisa ter coragem. Decide aí, eu vou fazer uma dieta. Eu vou começar a fazer exercícios. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Para ser melhor, porque né, você pode rejuvenescer 10 anos. Sim. Mas precisa se esforçar. Ô, Rê, eu queria aproveitar aqui, porque tem umas perguntinhas. Manda. Porque o nosso tempo está curtinho, Rê. Eu ficaria horas numa live com você. Então, eu quero dizer, Pri, que eu te recomendo, viu? Para quem está pensando em ir mais fundo no yoga, quem está pensando em fazer um curso, e acompanhar você nos retiros, né? Num retiro aqui, eu recomendo muito que a pessoa faça com você. Você é muito inteligente, competente, bonita, limpa, feliz, sabe? Então, você é uma ótima professora. Por isso que eu estou aqui com você e por isso que você dá aula na nossa plataforma. Nossa, tô até emocionada. Eu sou sua fã. Tô até emocionada, Rê. Obrigada. Obrigada, minha linda. Nossa, para mim isso é uma grande honra. É um presente para alguém que desde da minha primeira prática de yoga sempre foi uma inspiração para mim. Muito obrigada, Rê. De verdade. Deixa eu só ver aqui a perguntinha para não chorar, gente. Vamos lá.
A Sila pergunta, como consigo parar de fumar para viver o yoga? Olha, se você começar a praticar yoga, você já vai diminuir a vontade de fumar. Então, dificulta as coisas para você. Não se permita fumar no quarto. Teu quarto não pode ter cheiro de cigarro. A tua casa não se permita isso. Dificulta as coisas. Complica. E se dá de prêmio. Vamos dizer que você fume uma carteira, traça um plano para fumar meia. É isso. E não fica nessa que vai parar de fumar para começar a fazer yoga. Começa a fazer yoga que naturalmente, você sem fumar. A TT pergunta, preciso muito de ter austeridade na fala. Como que a gente poderia trabalhar austeridade na fala? É muito importante isso. Olha, cantar mantra ajuda. Recitar o Om, mas a austeridade com a fala é isso, é falar mantra, falar a verdade. Canta um mantra, por exemplo, você canta Hare Krishna, purifica demais a sua língua, e o coração e a mente. Só de você querer fazer austeridade com a fala, você já está fazendo, porque querer é poder. É poder, isso aí. Meu amor, nosso tempo tá aqui super apertado mesmo para acabar. Nossa, passou rápido, né? Muito rápido. Mas eu queria falar para o pessoal aí em casa, entrar lá na bio, clicar no link que tá lá do WhatsApp para entrar no grupo Yoga Além do Tapetinho, onde a gente vai estar compartilhando um monte de coisas legais e a Rê vai estar com a gente também compartilhando um pouquinho da sabedoria dela. Numas lives lindas que ela tá fazendo também com a sabedoria, né, Rê, dos grandes mestres e das leituras sagradas. Isso. Então acompanhe lá também. Quero recomendar a nossa plataforma de yoga. A Pri é uma das professoras de sucesso lá da plataforma. É um lugar onde qualquer hora do dia você tem aula, você tem aulas gravadas, tem live, tem conteúdo, tem um monte de coisa que é muito legal. Tem tudo. Vale a pena, gente. Então, gente, imagina, há 50 anos atrás, tinha uma escola de yoga em São Paulo e outra no Rio. Entende? Hoje tem nosso online, você faz yoga em casa, põe as mãos juntinhas, reza para Deus. Que Deus te dê vontade, que Deus te dê força para você ir até um lugar e resolver fazer yoga. Porque é o tipo de pedido que Deus gosta de satisfazer. Ah, com certeza, Rê. Bom, gente, eu queria demais agradecer todos aqui nessa live. Muito obrigada, aceitem nosso respeito, aceitem nosso afeto. Todos os coraçõezinhos, todas as mensagens maravilhosas, o carinho. Deixem as perguntas lá no meu Instagram, me manda no direct, que eu e a Rê vamos responder com todo carinho e atenção, prometo. Entra lá no link da bio, entra na plataforma também da Rê. E Rê, eu queria aqui te agradecer assim, ó, do fundo do meu coração mesmo. Eu fico emocionada. Eu que te agradeço, minha querida. Você está dedicada para yoga. Obrigada, minha linda. Namastê. Namastê, Rê. Um beijo enorme no seu coração e muito obrigada por estar aqui, viu? Eu que te agradeço o convite. Tchau, minha linda, minha mestra, mãe do yoga nesse Brasil. Tchau, gente. Tchau, Rê. Tchau. Hariom. 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 Tá bom? Tchau, meu amor. Te amo. Tchau, querida. Tchau. Te amo também. Tchau. 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 Muito boa.